Quando você se afoga em uma piscina, tudo que você enxerga é o céu azul, claro, distorcido. É agoniante, mas é muito bonito. Salve, meus queridos! Tranquilidade sempre! Hoje, 18 de agosto, terça, 2026. No iniciozinho de uma noite muito calorosa. O Nino tá vindo puto. Mano, cara, tenho absoluta certeza de que por um momento hoje pela tarde eu ouvi o sol gritando desgraça! E hoje eu tô aqui pra falar o que, meus queridos? Hoje eu tô aqui pra falar sobre existência. Existência? Como assim, cara? Você nunca parou pra pensar? Por que você tá aqui? O que você veio fazer neste lugar? O que todo este lugar significa? Eu paro para pensar e observo que religiões, filosofias, sistemas, todos são uma ótica que você coloca nos seus olhos para que você consiga interpretar a realidade. Muitas vezes essa ótica é imposta, é absorvida sem perceber e muitas vezes ela até pode criar amarras e te limitar como pessoa. Quando você percebe que às vezes as coisas podem ser muito maiores. A geladeira ligou. Do que a gente imagina ou se prende para não ter que pensar. E cara, o universo ele é tão grande. Eu pelo menos penso comigo mesmo que acho que é bobeira se limitar. Então, desde algumas experiências fortes que eu tive alguns anos atrás, eu pelo menos busco absorver parte de tudo que é útil, seja em sistemas, filosofias ou religiões, assim como eu disse. E às vezes eu acho que até pode transparecer isso por conta de eu falar sobre espiritualidade e tudo mais tão abertamente. Pode até ser meio estranho, porque como eu disse, pra mim pelo menos eu não separo as coisas, porque eu não vejo Deus como algo separado do que é a nossa realidade cotidiana. Deus pra mim ele é tudo. Ele não é só algo santo a se colocar em uma caixinha, mas ele é a própria caixinha e tudo o que há ao redor dela. E quanto mais óticas nós vamos colocando, mais você amplia a realidade que fica aparecendo para você dia após dia. Por isso que eu digo, já falei, já citei em alguns outros vídeos, todas essas questões de trazer mais cores para sua realidade. E assim, sei que isso é de cada um, pelo menos para mim funciona dessa forma. E foi assim que eu aprendi pelo menos a gostar mais, a curtir, a absorver e até algumas maneiras transcender a própria existência ou a minha própria vida em si.
E com isso, eu não quero falar que eu... Ai, caralho, o cara é iluminado, iluminado. Não é esse o rolê. Como muitas filosofias orientais falam, após a iluminação, plantar e colher trigo, sei lá, alguma parada assim, tá ligado? Eu não quero ficar viajando muito, porque eu não quero ficar dando um de Messias. Não é esse o rolê. Mas muitas pessoas colocam essas óticas e se perdem nessas visões, ficando muito quadrados nas suas formas de vida, em suas formas de pensar. E quando você percebe que essas óticas que você mesmo se impôs, justamente elas são impostas, e você consegue realocar elas, você percebe que em certos momentos talvez você até consiga modificá-las de uma maneira que faça sentido para o universo que você vive, para algo que te completa, que dê sentido para a sua existência, que dê sentido para o que você veio fazer aqui. E como que você entende isso? Basicamente absorvendo o dia a dia. Eu, em particular, aprendi isso observando o mundo e absorvendo ele. Cada pessoa, cada lugar, cada momento, ação. Se perguntar, por quê? Caraca, mas eu vou fazer isso pra tudo? Não, cara, obviamente não pra tudo. Mas para momentos cruciais da sua vida, que você sabe que foi importante, ou que você viu sinais de que foi importante, mas que você não deu muita moral, pare, pense, reflita. Será que eu fiz foi justo? Eu faço isso constantemente por conta da minha condição meio problemática de TDAH. É um negócio meio chato, de auto-observação 24 horas. É uma coisa meio doida, meio difícil de explicar. Mas, quando você faz isso, você percebe que muitas pessoas usam essas óticas que elas colocam em si e delas mesmas distorcem a realidade para fazer coisas além do que deveria, além do que é permitido dele, porque ele distorce o sentido. Nós distorcemos a nossa própria realidade para atender os nossos próprios desejos. E dentro disso, eu pelo menos percebi com as minhas práticas, e por isso que eu digo, caso você queira também, é uma coisa que você tem que adotar para sua vida, para testemunhar. Não tem como você, ele tá falando a verdade. Não, cara, vai lá e faz também, tá ligado? Quando você adota certas práticas, por exemplo, de meditação, técnicas de respiração, você busca uma certa, vamos colocar entre aspas, frequência, diminuir a frequência da sua mente, da sua respiração, sintonizar o seu corpo inteiro como um. Quando você consegue fazer este processo e dar continuidade nisso, durante certos momentos, você vai começar a notar certas mensagens que parece que o próprio universo, ele fala com você através da voz de alguém que soa de uma maneira diferente, ecoa uma vibração, se sente uma roupinha no espinho, um vento soprando, um contexto apresentado. Tudo isso são mensagens
que o universo, Deus, o cosmos, transmite através da própria existência, nos dando dica, direção, caminho. E quanto mais a gente se distrai com todas essas luzes, telas que ficam na frente do nosso rosto, cada vez mais vai ficando complicado de você ver essas pequenas mensagens. Por isso que você tem que buscar uma quietude. E se você tiver paciência suficiente, você vai perceber que vai ter um momento que o universo ele vai começar a olhar de volta para você. E se nesse momento você tiver a coragem de encarar ele, aí você vai começar a aprender muito sobre você. E é um caminho sem volta. Eu já digo para vocês que é um pouco solitário também. Mas é o único caminho da infinitude e que nos aproxima cada vez mais de Deus. Porque dessa forma você vai aprendendo que quanto menos você carrega, mais alto você está.